E aí, galerinha do sexto ano, estamos aqui começando mais uma semana com aulas de matemática, tá? Com a tia Zamara. E na aula de hoje a gente vai aprender multiplicação e divisão. Aprender não, porque vocês já sabem. A gente vai revisar, reforçar as ideias, tá? Para depois vocês tirarem as dúvidas comigo no privado. Quero lembrar que essas aulas vocês também já viram na TV, tá? Então, assim, eu tô acompanhando as aulas da TV, vocês já viram múltiplos, já viram divisores, e essas ideias eu vou estar reforçando aqui na nossa aula, certo? Eu quero primeiro não, que eu já falei muita coisa, mas eu quero em segundo falar que o meu computador ele está com um pequeno problema na filmagem, tá? Vocês estão me vendo aí no cantinho e eu tô meio congelada, mas é um problema no meu computador que eu vou tentar consertar. Eu ainda não consegui, tá certo? Mas isso não vai impedir nossa aula, vamos para frente, vamos aprender, certo? Se vocês fizerem minhas tarefas, se vocês participarem no privado, eu posso preparar uma surpresinha para vocês, tá bom? Então vamos para frente. Para começar, vamos ver aqui um probleminha. Quanto custa esta blusa? Uma blusa do Mickey. Ela custa 3 parcelas de R$21. Certo, professor, mas eu quero saber quanto custa no total, né? Aí eu sei quanto é que ela custa parcelada. Então, neste caso, vou pegar o meu pincel que eu amo. Neste caso, devemos efetuar uma adição de parcelas iguais. Eu vou juntar essas 3 parcelas aqui, ó. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 21 mais 21 mais 21. Ou seja, eu tenho um total de R$63 a blusa. Esse 21, ele foi somado 3 vezes. Se ele foi somado 3 vezes, eu posso dizer que esse valor é quanto? Esse valor é 3 vezes 61, que é igual a 63. Então, essa é a nossa ideia de multiplicação, tá? Foi multiplicar as 3 parcelas pelo preço que cada uma custa, tá bom? Muito fácil isso aí para vocês tiram de letra, certo? Então, vamos ver aqui como é que a gente monta a continha. Podemos somar, a gente sabe, né? 21 mais 21 mais 21 e encontra 63 daquele modo que a gente já está vendo de saber. Ou então a gente monta o modo usual da multiplicação, que é como? É eu fazer 21 vezes 3, né? Aqui, unidade embaixo de unidade. Então, eu venho 3 vezes 1, que dá 3. Depois, 3 vezes 2, que dá 6. Então, eu tenho o quê? Logo, o preço da blusa é R$63. Muito fácil. Muito fácil. Tá bom? Então, vamos para frente ver outro exemplo. Quantas motos há no total? Não quero ninguém contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não quero. Eu quero que vocês me digam, sem contar, quantas motos há no total. Então, eu vou dizer para vocês como é que eu fiz. Não há necessidade de contar, pois as motos estão organizadas em disposição ou representação retangular. Que representação retangular é essa? É aquela que a gente tem na sala de aula. As fileiras, né? Cada fileira uma certa quantidade de alunos. Aqui eu tenho a mesma coisa, certo? As 5 linhas, está aqui uma linha, 2, 3, 4, 5. As 5 linhas e 4 motos em cada linha. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 5 vezes
4. Eu tenho 5 linhas vezes 4 motos em cada. Eu tenho 20 motos no total. Não precisei contar. Apenas multipliquei o número de linhas pela quantidade de colunas ou pela quantidade de motos em cada linha. Tá certo? Muito fácil. Você deve estar assim, meu Deus, a professora está perdendo tempo. Isso eu já sei. Outro exemplo. Quantas são as possibilidades de escolher um sorvete? Quando a gente vai escolher um sorvete, a gente fica na dúvida. Ah, eu quero de coco, de abacaxi, de flocos de morango, de creme, né? E a cobertura, se é de caramelo, se é de chocolate, se é de morango, se é de baunilha, né? Então, vamos ver aqui. Se ele escolher de coco, ó, tá aqui o de coco, ele pode escolher caramelo, chocolate ou morango. Ele tem 3. Eu fiz para vocês aqui, né? Achei essa montagem, onde a gente tem coco com caramelo, coco com chocolate, coco com morango. Então, eu vou ter 3 tipos de sorvetes. Se eu escolher abacaxi, eu tenho abacaxi com caramelo, abacaxi com chocolate, abacaxi com morango, mais 3. Se eu escolher flocos, mais 3. Se eu escolher creme, mais 3. Então, eu tenho que quantidade? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas será que eu preciso contar assim? Não preciso. Para descobrir as possibilidades, basta multiplicar o número de sabores pelo número de coberturas, né? Ó, aquela questão também da disposição, né? Da disposição retangular, né? Do formato retangular que foram dispostas as coisas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 sabores. E eu tenho 1, 2, 3. 3 coberturas. Então, é muito simples que nessa disposição eu tenho 4 sorvetes com 3 coberturas. Eu tenho 4 vezes 3, tá bom? Que dá quanto? Que dá 12 tipos de sorvete diferentes. Eu tenho 12 possibilidades de escolher um sorvete. Ou eu posso multiplicar o número de coberturas. São quantas coberturas? 3. Pelo número de sabores. 3 vezes 4. 12. Certo? Eu quero montar um sorvete. Vamos entender de novo. E eu tenho o sabor do sorvete e o da cobertura. Eu tenho 4 sorvetes e 3 coberturas. Então, cada um desses sorvetes, ele tem 3 modos diferentes. Esse tem 3 modos, esse tem 3 modos, né? O terceiro sabor flocos tem mais 3 modos e o último creme tem mais 3 modos. Então, eu tenho 4 grupos de 3, certo? A multiplicação tem muito isso, de usar o de, e o de representa vezes, né? Que é uma coisa que vocês vão ver mais à frente, mas eu já adianto. Para fazer refresco de uva, utiliza-se 4 copos de água para cada copo de suco concentrado. Quantos copos de água são necessários para fazer refresco utilizando 2 copos de suco concentrado? Então, eu já não vou usar só 1 copo de suco concentrado, eu vou usar 2. Então, se eu aumentar o número de suco concentrado, eu vou ter que aumentar a quantidade de água, né? Então, aqui, se eu tenho 1 copo de suco, eu vou ter 4 vezes 1 copo de água. Por quê? Porque cada copo de suco, eu uso 4 de água. Se eu vou usar 2 copos de suco, eu tenho que colocar 4 vezes os 2 copos de água. Então, eu vou ter 8 copos de água, certo? Então, a cada copo de suco, eu uso 4 vezes mais de água. Temos aqui uma situação de proporcionalidade relacionada à multiplicação. A quantidade de água tem que ser proporcional à quantidade de suco, certo? A gente tem que saber manter essa proporção. Tá bom?
Para entender as propriedades da multiplicação, a gente tem que saber o que compõe uma multiplicação. Aqui eu tenho 24 vezes 6. Ó, 4 vezes 6, 24. Então, eu venho aqui. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Como é que eu chamo cada uma dessas partes? Esse 24, ele é chamado fator, né? Ele é um dos fatores. O outro número que se multiplica, ele também é um fator, certo? Então, eu tenho dois fatores. E o resultado da multiplicação é chamado produto. Então, eu tenho fator, fator e produto, certo? Vamos ver outro exemplo aqui. Aqui eu tenho dois números com duas casas, né? Eu tenho números com unidade e dezena. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 24 vezes 12, né? Vamos ver aqui se a continha tá certa. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui deu 48. Esse espaçozinho aqui eu não coloco nada, não é? Eu venho para cá. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, ó. Eu venho 1 vezes 4, depois 1 vezes 2, que dá 2. Agora eu coloco o traço e somo tudo. 8 mais nada, 8. 4 mais 4, 8. Nada mais 2, 2. Resultado, 288. Certo? Muito fácil. Agora vamos ver aqui algumas propriedades da multiplicação. Primeiro, a multiplicação por zero. Multiplicando um número natural qualquer por zero, obtemos o próprio zero. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que se eu tenho 5 vezes zero, o resultado é zero. Ok? Se eu tenho 0 vezes 20, o resultado é zero. O que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que multiplicar, fazer uma multiplicação em que um dos fatores é o zero, o meu produto vai ser zero. Porque imagina, eu estou multiplicando nenhuma vez um número, né? Então, se eu não estou multiplicando nenhuma vez, eu não tenho nada de resultado, tá bom? Segunda propriedade. É a propriedade da comutatividade da multiplicação, né? A propriedade comutativa da multiplicação. Ela diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Isso é que a gente ouve no dia a dia, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Como assim, professor? Se eu tenho 4 vezes 5, eu sei que 4 vezes 5 é igual a 20. E se eu pegar 5 vezes 4, 5 vezes 4 também vai ser igual a 20. Ou seja, eu posso trocar a ordem dos fatores. Eu ter 5 vezes 4, depois 4 vezes 5, que isso não vai interferir no meu produto, tá bom? No resultado. Muito fácil. Próxima propriedade é a propriedade associativa da multiplicação. Em uma multiplicação de 3 números naturais, podemos associar os fatores de modos diferentes. Como assim, professor? Eu tenho uma multiplicação com 3 fatores, certo? Nós podemos associar esses fatores de formas diferentes. Vamos ver aqui um exemplo. 5 vezes 8 vezes 3, né? Que eu tenho 5 vezes 8 vezes 3. O que é que eu posso fazer? Eu posso juntar esse 8 e esse 3 primeiro, né? Eu não vou ter que ir multiplicando de 2 em 2. Então, eu vou multiplicar 8 vezes 3 primeiro, que o resultado deu 24. Aí, eu multiplico 5, que estava lá no início, pelo 24. Então, 5 vezes 24, 120. Tudo bem. Mas se eu não quero multiplicar logo o 8 e o 3,
eu posso multiplicar primeiro o 5 e o 8. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 5 vezes 8 primeiro, depois o resultado eu multiplico por 3. 5 vezes 8 dá 40. Então, eu tenho 40 e multiplico pelo 3, que está sozinho. 40 vezes 3, 120. Tá bom? Muito simples. Associativo diz isso. Eu posso, em uma multiplicação de 3 números, juntar tanto os 2 primeiros ou juntar os 2 últimos. Tá bom? E o elemento neutro? A gente viu que na adição tem o elemento neutro também, né? Que é o 0. Em uma multiplicação de um número natural por 1, o resultado é sempre igual a esse número natural. Então, o elemento neutro aqui da multiplicação vai ser o 1. Por quê? Porque se eu multiplicar 5 vezes 1, eu tenho o próprio 5. Certo? Se eu multiplicar 1 vezes 20, eu tenho como resultado 20. O próprio número que eu multipliquei por 1. Certo? Então, o elemento neutro da multiplicação é o 1. Porque todo número que eu multiplico por 1 é o próprio número resultado, tá bom? Agora é a propriedade distributiva da multiplicação. Para multiplicar, vamos tirar aqui, pronto. Para multiplicar um número por uma adição de 2 parcelas, multiplicamos o número por cada parcela e a seguir adicionamos os resultados. Como assim? Vamos ver na prática aqui. Se eu tiver que multiplicar 5 vezes 9 mais 2, ó, aqui eu tenho uma adição. E eu estou multiplicando essa adição. Então, se eu tenho que multiplicar 5 vezes 9 mais 2, o que é que eu faço? Eu posso multiplicar o número por cada parcela, né? Eu multiplico 5 por cada uma dessas parcelas da adição. Primeiro, multiplico 5 vezes 9. Ó, 5 vezes 9, lilás aqui. Então, o resultado deu 45. Depois, eu multiplico 5 vezes 2. Esse que está amarelo. E o resultado deu 10. Tá aqui o 10. Ó. Agora, eu faço o quê? Eu somo os dois resultados. 45 mais 10 dá 55. Certo? Posso fazer isso só com a adição? Não. Se eu tiver um número multiplicando uma subtração, uma diferença, eu posso fazer a mesma coisa. Ó. 5 vezes 9 menos 4. Eu tenho 5 vezes 9, né? Que dá, ó, 5 vezes 9, que dá 45. E tenho 5 vezes 4. Ó, 5 vezes 4 aqui. 5 vezes 4 dá 20. Então, eu tenho 45 menos, porque aqui eu estou multiplicando uma diferença, 45 menos 20, que o resultado dá 25. Certo? A gente já viu tudo sobre multiplicação, não é? Muita coisa. E agora eu quero que vocês façam a tarefa, que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, depois do vídeo. Se vocês não entenderem, vocês voltam, vocês abrem de novo, tá bom? E qualquer dúvida é só me chamar lá no privado, tá bom? E se eu tiver muito aluno me mandando as tarefas, porque tem muita gente que ainda não mandou, essas pessoas estão levando falta, toda aula eu falo, né? Então, se essas pessoas que não estão mandando, mandarem, se eu receber tudo direitinho, eu faço uma surpresa no próximo vídeo. Nem que seja um TikTok. Tá bom? Então, bom trabalho. Beijão. Viu? E se cuidem.